Bora mergulhar nas visões de Hildegarda von Bingen, ou Hildegarda de Bingen. Hildegarda von Bingen é uma monja alemã do século XI, e ela escreveu uma obra chamada Liber Divinorum Operum, onde ela vai apresentar algumas visões que ela teve. São 10 visões, essas visões são divididas em 3 partes, e essas visões retratam o ser humano como uma obra de Deus. E aí ela vai desenvolver uma ideia muito interessante, que é a ideia do ser humano como um microcosmo do universo, né? Então vamos pensar o seguinte: o universo é um macrocosmo e cada ser humano é um mundo, né? Então cada ser humano é um microcosmo. E essa é uma ideia bastante interessante, né? Porque é pensar que descrever a estrutura do universo também é descrever a anatomia tanto do corpo quanto da mente humana. Então essa vai ser a ideia de Hildegarda von Bingen, que ela vai descrever o universo, mas toda vez que ela está descrevendo o universo, ela também está descrevendo o ser humano. E o mais interessante também é que na medida em que o ser humano é uma imagem de Deus e o universo, a criação, é uma imagem do Criador, então descrever a criação, descrever o ser humano, também é de alguma maneira falar das perfeições de Deus. Então isso que vai ser muito interessante para a gente reparar nessas 10 visões. Essas 10 visões estão divididas em 3 partes. Na primeira parte são visões sobre a estrutura do universo e a criação do ser humano. A segunda parte trata da terra e do purgatório. E a terceira parte de visões trata da cidade de Deus. Comecemos pelas visões da primeira parte, que tratam da estrutura do universo e da criação do ser humano. Na primeira visão, Hildegarda tem a visão da teofania do amor divino. Ela vê uma imagem de Deus com aparência humana. Então lembra de novo, né, a ideia do espelhamento. Né? O ser humano ele espelha Deus. O ser humano é uma imagem de Deus. Então Deus aparece com aparência humana porque há esse espelhamento. Olhar para Deus é olhar para o ser humano. Olhar para o ser humano é olhar para Deus. E quando ela vê Deus com aparência humana, ela vê Deus no centro do céu. Ele carrega uma coroa dourada que simboliza a fé. Ele tem um rosto brilhante demais para ser encarado. O seu rosto é o rosto de um ancião, né? A ideia de ancião é a ideia de divindade, o ancião de dias, aquele cuja idade é incontável, aquele que existe de eternidade a eternidade. Esse Deus tem 2 asas, uma asa direita e uma asa esquerda. Na asa direita há a cabeça de uma águia. A águia representa os anjos e na asa esquerda há a representação de um rosto humano. A asa esquerda, né, representa os seres humanos, os justos na terra. Na mão direita de Deus há um cordeiro. O cordeiro representa Cristo, que está assentado à direita de Deus Pai. E sob os pés de Deus, abaixo dos pés de Deus, há uma serpente que é pisada por Deus, que representa Lúcifer, que tendo invejado a beleza de Deus, foi expulso do céu, e Deus, portanto, pisa sobre a cabeça da serpente. Na segunda visão, Hildegarda vê, mais especificamente ainda olhando para Deus, ela vai se concentrar no peito de Deus. E no peito de Deus ela vê uma roda. Essa roda apresenta esferas concêntricas que formam o mundo. Olha que interessante, ela vê no peito de Deus uma roda que representa o mundo. O mundo já está em Deus. O mundo está dentro de Deus. O mundo está na natureza de Deus. O mundo nada mais é do que a exteriorização de algo que já está virtualmente, entre aspas, ou melhor, formalmente, dependendo do vocabulário escolástico que você usa. De alguma maneira, o mundo já está presente no intelecto divino. Contemplar o intelecto divino é contemplar no intelecto divino o mundo. Então o mundo aparece no peito de Deus como uma roda, com esferas concêntricas. Essas esferas são formadas por 6 círculos. Cada círculo é relativo a algum elemento. Aqui vem a ideia de que os elementos terra, água, ar, fogo formam o mundo. Lembrando de novo, né, que para Hildegarda o mundo e o ser humano eles se espelham. Na verdade, Deus, mundo e ser humano se espelham. O mundo criado é uma imagem de Deus e o ser humano é uma imagem do mundo e o ser humano é o mundo.
Então, quando nós vamos estudar os elementos que formam cada um dos 6 círculos, que é o mundo, cada círculo representa um elemento e cada elemento representa um atributo de Deus ou um elemento espiritual da natureza humana. Esses 6 círculos, o primeiro círculo é o fogo brilhante, que representa o poder e a misericórdia de Deus. O segundo círculo é o fogo negro, que representa o juízo divino e o castigo. O terceiro círculo é o éter puro, que representa o arrependimento sincero. De novo, vê como ela vai transitando de elementos do mundo, atributos de Deus e elementos humanos. O ar úmido representa as obras santas, o ar denso representa a prudência e o ar tênue representa o desejo dos justos. A figura humana é apresentada no centro do universo. Então, lembrando, o universo está em Deus, é visto em Deus. O ser humano, ele é uma imagem desse universo. Os elementos que formam o universo também espelham atributos do ser humano e propriedades do ser humano espelham atributos do mundo. O ser humano, isso vai ficar mais claro na visão número 3, né, em que Hildegarda vai ver o macrocosmo de ventos e o microcosmo dos humores. Olha que interessante, né? Vento, né, é uma coisa que pertence ao mundo, é o ar, é o vento, é o movimento. Mas ela vai ver o vento representado na natureza humana pelo fluxo dos humores, as emoções, os sentimentos. Então, o movimento do vento no macrocosmo espelha os humores no microcosmo do ser humano. O movimento dos ventos, ela vê o movimento dos ventos girando em relação ao firmamento, e ela vê 2 ventos, um vento que sobe do sul em direção ao norte e um vento que desce do norte em direção ao sul. O vento que sobe do sul representa aquilo que eleva o espírito, que é o juízo divino. E o vento que vem do norte descendo representa a humilhação, o rebaixamento, a punição que humilha o ser humano. Na visão 4, Hildegarda vai mostrar que o ser humano ele espelha o cosmos não só em relação à alma, às emoções, aos humores, mas também em relação ao corpo. O próprio corpo também pode ser visto como espelhando a criação, e a criação ou o mundo pode ser visto como espelhando o corpo. Daí ela vai trazer, então, as partes do corpo. O crânio é representado na criação pelo firmamento, pela abóboda celeste. Os 5 sentidos, né, o olho, o olfato, o paladar, o tato, os 5 sentidos representam a onipotência, o poder, a potência. Os olhos representam, né, o éter puro e as estrelas. O cérebro, o sol. Os dentes representam os diques das águas superiores. Lembrando que na cosmogonia da época, nós temos uma abóboda celeste que contém as águas do firmamento. O umbigo representa o centro da terra e o cabelo representa a fertilidade e o orvalho. Na parte número 2, Hildegarda vai ter visões a respeito da terra e do purgatório. Então, indo agora para a visão número 5, ela vê o céu, onde estão as almas beatificadas, o purgatório, onde estão aqueles que cometeram pecados leves e são salvos, e ela vê também as câmaras de tormento do inferno. Ela vê câmaras de tormento para assassinos, hereges, adúlteros, entre outros. Depois ela vai trazer a interpretação dos relatos da criação, principalmente aquele que se encontra no capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis. Ela diz que é possível interpretar o livro de Gênesis em 3 camadas. A primeira camada diz respeito à interpretação histórica e literal. A segunda camada diz respeito à interpretação alegórica, também chamada de a interpretação cristológica e soteriológica. E a terceira é a interpretação moral, também chamada de interpretação tropológica. Em relação à interpretação literal, o relato da criação no livro de Gênesis representa a criação do universo, embora não devamos tomar todas as partes do relato como literais. A segunda interpretação diz respeito à interpretação alegórica. Devemos ler no livro de Gênesis
o símbolo de Cristo e da igreja. É uma interpretação cristológica e eclesial. A luz, que é criada lá no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. A luz representa a fé. Em seguida, Deus cria o firmamento, a expansão dos céus, a abóboda celeste. Esse firmamento metálico, firme, que é a abóboda celeste, representa as Escrituras, a palavra firme de Deus. Depois Deus faz separação entre as águas abaixo do firmamento e as águas lá no firmamento, sobre o firmamento. Essa separação de águas representa o batismo. Depois Deus cria então o ser humano. E a criação do ser humano representa Cristo. Lá em Colossenses capítulo 1, versos 15 e 16, é dito que Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem perfeita do ser humano. O ser humano foi criado à imagem de Deus. E Cristo é a realização plena da imagem de Deus no homem. Por isso a criação do homem representa Cristo, o homem perfeito, que é a imagem perfeita de Deus. Depois nós temos a interpretação tropológica, também chamada de interpretação moral. O texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. A terra sem forma e vazia representa a alma sem fé. Depois é dito que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, que representa a ação do Espírito Santo no coração do ser humano para gerar arrependimento. E depois diz: e disse Deus: haja luz, e Deus separa a luz das trevas, que representa a capacidade do homem arrependido de distinguir o bem e o mal. Essa é a visão número 5. Agora nós vamos para a última parte das visões, que é a parte número 3, que diz respeito à cidade de Deus. Na visão número 6, Hildegarda vê a cidade de Deus, que é um edifício perfeitamente quadrado, como está descrito em Apocalipse, capítulo de número 21 e capítulo de número 22, que descreve a cidade da Nova Jerusalém. Hildegarda vê no lado leste da cidade de Deus uma montanha de rocha branca, e no topo da montanha há um espelho que representa a presciência divina. Perceba que a presciência divina é um espelho no qual você consegue ver toda a história humana. Isso significa que a presciência de Deus não é uma antevisão, mas sim é a visão simultânea de todos os instantes do tempo. E nesse espelho, Hildegarda vê a imagem de uma pomba, que representa o Espírito Santo. Na parte sul da cidade de Deus, Hildegarda vê uma nuvem branca. Em cima, ela é branca, em cima da nuvem, e embaixo a nuvem é preta. A parte de cima da nuvem, que é branca, representa os justos, e a parte de baixo, que é preta, representa os ímpios. Então ela vê na visão o sopro de Deus, que destrói a parte negra da nuvem, representando o juízo de Deus sobre os ímpios. Na visão número 7, Hildegarda vê a história da salvação. Primeiro, ela vê um ser com cabeça de leopardo, que representa os homens pré-diluvianos, que eram bestiais. Deus mandou então o dilúvio para punir esses homens bestiais. E aí, Hildegarda vê um homem com o rosto de ser humano e uma espada nas costas. O rosto de ser humano representa a fase da lei, quando Deus dá ao ser humano mandamentos a respeito da circuncisão e dos sacrifícios. A espada nas costas do homem, visto por Hildegarda, representa a espada que opera a circuncisão. Com esses elementos, Hildegarda quer dizer que houve um período da lei que foi pedagógico. A lei teve um papel pedagógico de preparar os seres humanos para receber a Cristo. Então, logo depois, ela vê Cristo, a encarnação de Cristo,
que é o cumprimento da lei. E depois nós temos a visão número 8. Na visão número 8, Hildegarda vê uma teofania do amor, da humildade e da paz. O amor é representado por uma veste púrpura. A humildade é representada por uma veste branca. E a paz é representada por um rosto radiante. Ao ver o amor, a humildade e a paz, Hildegarda quer dizer que todas as obras de Deus são realizadas por meio do amor, da humildade e da paz. Na visão número 9, Hildegarda vê a sabedoria. Ela vê duas imagens. Primeiro, ela vê um ser humano com uma túnica de seda branca, um manto verde com pérolas, que representa a sabedoria. Depois, ela vê um outro ser humano que no lugar da cabeça possui uma claridade ofuscante. E ela vê na barriga desse ser humano a cabeça de um homem que representa o plano de Deus para a salvação da humanidade. Ela então vê 5 espelhos. E esses 5 espelhos são vistos nas asas desse ser. Esses 5 espelhos são as 5 etapas da revelação. As 5 etapas da revelação envolvem a revelação de Deus a Abel, a revelação de Deus a Noé, a revelação de Deus a Abraão, a revelação de Deus a Moisés e a revelação de Deus em Cristo. São, portanto, 5 espelhos que representam as 5 etapas da revelação. Por fim, nós temos a última visão, a visão número 10, que apresenta o amor divino sobre a roda. A roda representa a eternidade de Deus. Essa roda tem 3 partes. A parte superior, ela é verde e representa o início do mundo. A parte inferior, ela é pálida e representa a história humana de sofrimento. E a parte do meio é vermelha, que representa o fim do mundo. E aí, para finalizar, Hildegarda apresenta a escatologia, o que acontecerá no fim dos tempos. Ela diz que o fim dos tempos começa com a corrupção dos costumes, que se segue com a divisão do Império Romano. Depois da divisão do Império Romano, há o surgimento dos hereges e falsos profetas, que é o tempo que a Hildegarda vivia. Em seguida virá o anticristo, que segundo Hildegarda nascerá de uma mulher impura, será educado nas artes mágicas, fingirá morte e ressurreição, escreverá uma inscrição falsa na testa de seus seguidores, negará a castidade e se declarará Deus. Logo em seguida ela vê 2 testemunhas, que é Enoque e Elias. E por fim ela vê a derrota do anticristo. Quando o anticristo tentar subir ao céu, Cristo virá e destruirá o anticristo com um sopro, da sua boca, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. O que acharam das visões de Hildegarda von Bingen? Deixa aí o seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com quem possa se interessar e na descrição do vídeo você encontra a minha chave Pix, caso deseje realizar uma doação de qualquer valor, e agradecimento por este vídeo. Até mais!